O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando dois apóstolos, São Filipe e São Tiago. Me deu o branco. São Filipe e São Tiago. Meus santos, celebrar os apóstolos deve ser sempre motivo de muita alegria. Por quê? Porque graças a eles nós somos católicos. Se somos católicos, é porque os apóstolos nos transmitiram a fé, porque tudo aquilo que nós temos de mais sagrado, deles recebemos. Imagine aqui, todo católico sabe disso muito bem, todo católico tem amor aos seus padres, porque dos seus padres os católicos recebem. Imagine numa paróquia, ali os católicos recebem o batismo, os seus filhos são batizados, ali os católicos têm os seus pecados perdoados na confissão, os católicos têm a palavra pregada pelos seus padres, os católicos recebem o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, são alimentados pelo sacramento. Então os católicos têm essa devoção, esse amor, essa reverência pelos seus padres. Muito bem, agora imaginemos se isto pode ser aplicado a um padre, agora apliquemos aos apóstolos. Se recebemos os sacramentos, recebemos dos apóstolos. Se recebemos a palavra na sua pureza e na sua integridade, toda a revelação recebemos dos apóstolos. As coisas mais sagradas que nós temos, recebemos dos apóstolos. E aquilo que somos, aquilo de bom, né? Aquilo que somos, as coisas boas que nos foram geradas graças aos apóstolos, que nos deram as condições para que isso fosse gerado. Porque se sabemos que Deus veio ao mundo, se fez homem e nos salvou, morreu por nós e nos salvou, isso sabemos graças aos apóstolos. Então, meus santos, é uma alegria muito grande, e isso deve sempre despertar nos nossos corações uma grande gratidão. Amamos misericórdia, amamos Santa Teresa d'Ávila.
Amamos Santa Teresinha, de quem temos as suas relíquias aqui dentro do altar. Amamos São Padre Pio, São João Maria Vianney, Santo Antônio, Santa Rita. Amamos, mas nós devemos ter um amor muito maior a estes que são o fundamento, né, sobre o qual a nossa fé está alicerçada, porque a nossa igreja, ela é apostólica. Nós, tudo aquilo que de bom recebemos no sentido dos sacramentos, da palavra, recebemos dos sucessores dos apóstolos, os bispos, que têm os sacerdotes como os seus colaboradores. Então, meus santos, repito, deve ser sempre uma alegria celebrar os apóstolos. Então, hoje nós celebramos São Filipe e São Tiago. São Filipe, que é esse, né, que diz aqui: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. São Filipe, que morreu por causa de Cristo, para testemunhar Cristo, para testemunhar que Cristo ressuscitou. Estamos na Páscoa, né? Então é interessante ressaltar este ponto. São Filipe, que morreu porque pregou, Cristo ressuscitou. São Filipe, que morreu porque pregou o quê? Que ele, Jesus Cristo, era Deus, que tinha vindo à terra, que se tinha feito homem e que morreu para nos salvar. São Filipe, que transmitiu todo o ensinamento que ele mesmo havia recebido. São Filipe morreu crucificado e apedrejado. Como se já não fosse suficiente crucificá-lo, o apedrejaram. E assim ele morreu, crucificado e lapidado. E São Tiago, Tiago menor, Tiago, que nós temos uma carta sua na Sagrada Escritura, que era primo, era parente de nosso Senhor Jesus Cristo. São Tiago, que foi jogado do alto do templo, quando chegou abaixo, com as pernas quebradas, talvez outros ossos também quebrados, teve o seu crânio esmagado a pauladas, e assim morreu São Tiago, irmão do Senhor. E morreu por quê? Morreu porque ele insistiu em dizer: Cristo ressuscitou. Morreu por quê? Porque insistiu em transmitir, em propagar aquilo que ele havia recebido. O que é que nós ouvimos no Salmo de hoje? Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento as obras de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Que notícia? A notícia do Evangelho. E nós respondemos: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. É o anúncio do Evangelho pelo qual eles morreram, pelo qual São Tiago morreu. Por quê? Porque insistia em dizer que aquele que vós matastes é o Filho de Deus, que se fez homem, que veio à terra para nos salvar. Meus irmãos, o sacerdote, quando celebra um apóstolo, ele se veste de vermelho, porque ele se veste com o sangue dos apóstolos, daqueles que amaram tanto nosso Senhor, que foram capazes de testemunhar com o próprio sangue este amor, de testemunhar Jesus. Então, primeiro ponto, nós somos chamados a pedir a Deus que nos conceda um amor semelhante, que Deus nos conceda a graça de amá-lo, e de amá-lo com sacrifício, que nós estejamos dispostos a nos sacrificar para testemunhar a nossa fé. E aqui, meus santos, eu não estou falando de uma realidade assim, poética, longínqua. Não, meus santos, isto já está presente, não apenas no mundo em que cristãos, em que católicos estão morrendo, estão sendo perseguidos pela sua fé.
isto já está presente no nosso país, no nosso Brasil. Isto é, quando os cristãos, os católicos, estão sendo perseguidos por causa da sua fé, assim como São Filipe e São Tiago morreram por testemunharem a sua fé, assim como São Filipe e São Tiago foram perseguidos porque insistiam em testemunhar Cristo, tudo aquilo que ele ensinou e tudo aquilo que ele representa. Os católicos, os cristãos também estão sendo perseguidos. Padres já estão sendo processados por aquilo que eles pregam dentro da missa. Sim, não estou nem me referindo, o que não seria crime, por aquilo que eles pregam fora da igreja, mas já estão sendo processados por aquilo que eles pregam dentro dos templos, dentro das igrejas. Boletins de ocorrência que são registrados para quê? Para amordaçar a fé, para deixar os pregadores do evangelho cada vez mais amedrontados, cada vez mais tímidos, cada vez mais detalhistas, isto é, detalhistas no sentido de que ficam escolhendo o que pregar, porque se eu pregar tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, e se eu pregar tudo aquilo que a igreja sempre acreditou, que nos foi transmitido pelos apóstolos, tudo aquilo que a igreja sempre acreditou durante 2000 anos, eu posso ser preso, eu posso ser cancelado, eu posso ser perseguido, eu posso pagar uma multa, então é melhor me calar. São Tiago, este que hoje estamos celebrando, São Tiago diz, no capítulo 4, no versículo, São Tiago, capítulo 2, versículo 10: pois quem guardar os preceitos da lei, mas faltar em um só ponto, tornar-se-á culpado. Isto é, você pregou tudinho, mas você negou um ponto, você será culpado. Por quê? Porque você selecionou o que você queria crer, você selecionou o que você queria pregar, você por covardia, você excluiu pontos que poderiam lhe prejudicar. Eu sempre gosto de lembrar, para mim mesmo primeiro, tá? Sempre gosto de lembrar que o cordão dos condenados, a fila dos condenados na lista do livro do Apocalipse é puxada pelos covardes. Quando o livro do Apocalipse vai citar aqueles que vão para o inferno, os primeiros citados são os covardes, depois vem todos os outros. Então, meus santos, precisamos pedir a Deus que coloque no nosso amor, no nosso coração, tanto amor, que a valentia seja uma necessidade. Ai de mim se não evangelizar, ai de mim, imagine se eu vou deixar de pregar aquele a quem eu amo, se eu vou deixar de anunciar a verdade. Não, mas isso que brota de um amor grande a nosso Senhor. Foi por causa disso que São Filipe morreu, foi por causa disso que São Tiago foi lançado do alto do templo, porque eles amavam tanto nosso Senhor, que não estavam dispostos a negociar a verdade, que não estavam dispostos a negociar a doutrina, que estavam dispostos a testemunhar Cristo com o próprio sangue. Pois bem, então, padres que já estão sendo processados, por quê? Porque imagine aqui, o padre vai pregar o evangelho, e ele diz com todas as letras, porque o grande problema também dos pregadores, é que eles falam de uma maneira tão nublada, tão cheia de dedos, que
a assembleia, os fiéis não entendem. O padre até que está falando contra este ou aquele pecado, mas ele fala com tantos dedos, com tantos panos, com tantos véus, que os fiéis não entendem. Então nós precisamos falar com clareza, isto é, abortar é pecado. Abortar, matar uma criança na própria barriga é pecado. E peca a mulher que o faz e aqueles que ajudam na realização daquele ato. Pecado, um pecado gravíssimo. Um pecado que brada ao céu por justiça. E um pecado que nos leva à excomunhão. Então, de modo que um cristão católico nunca pode ao aborto recorrer. E os pregadores isso devem falar. Aí, alguém que fez, ou alguém que ajudou, se sente ofendido. Olha, gente, que coisinha meiga. O assassino que se sente ofendido porque alguém disse que ele matou. Ele deveria se penitenciar. Ela deveria bater no peito e reconhecer os seus pecados. Eles deveriam se humilhar na presença de Deus e reconhecer a sua miséria. Não, nós estamos no tempo que o pecado é levado à virtude, que nós temos que aplaudir e dizer: que lindo, você mata seus filhos, nossa, que lindo, quem dera eu pudesse isso fazer também. Nós estamos num mundo assim, que as pessoas não aceitam, elas não só não aceitam que aquilo seja dito que é mal, que é pecado, mas elas querem que aquele pecado seja elevado à virtude, que nós aplaudamos aquela atitude. E aí, se essa pessoa sai da igreja e diz: eu me senti ofendido, o padre teve um discurso de ódio, registra-se um boletim. Sim, meus santos, isso aqui não é figura de linguagem, isso está acontecendo. Registra-se um boletim de ocorrência e o padre será chamado porque ele ofendeu a sensibilidade daquela pessoa que matou uma criança. Quer dizer, a pessoa que teve a sensibilidade ofendida é mais importante do que aquela pessoa que foi assassinada por aquela tão melindrosa que se ofende com tanta facilidade. Meus santos, e aí o padre que não tem esse zelo que São Filipe e São Tiago tiveram, de derramar o próprio sangue, de não negociar a verdade, de não calar nenhum ponto da doutrina, o padre fica com medo e não prega. O sacerdote que vai e que diz com todas as letras que os atos homossexuais são pecado, que Deus não fez o homem para o homem, nem a mulher para a mulher. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, e que todo ato sexual, homossexual, é pecado, é pecaminoso, e que os homossexuais são chamados à conversão, como todos os outros pecadores. Aí uma pessoa que está na igreja se sente ofendida por esse discurso homofóbico, por esse discurso de ódio, e aí registra um BO, e o padre vai responder, porque ele ousou ofender a sensibilidade daquela pessoa. Percebeu? Eu não posso mais pregar o evangelho, porque hoje é isto, amanhã é aquilo. Aí o padre resolve dizer aquilo que está tão claro nas Sagradas Escrituras, que Deus os fez homem e mulher. E aí a pessoa que está ali no banco da igreja, que diz que tem um gênero fluido, que ela hoje é homem, amanhã é mulher, amanhã não é nem uma coisa nem outra, se sente ofendido porque o padre disse que Deus os fez homem ou mulher. Aqui neste mundo ou somos homem ou somos mulher. Aí a pessoa se sente ofendida e ela registra um BO, e o padre vai responder, porque ele pregou a doutrina católica de mais de 2000 anos. Vocês percebem, meus santos, a gravidade disso? Isto é, e isso aqui já acontecendo com leis sendo pensadas
para amordaçar cada vez mais os cristãos, para nos deixar cada vez mais tímidos, para nos deixar cada vez mais amedrontados em pregar toda a verdade ou em testemunhar Cristo, como fizeram São Filipe e São Tiago. São Tiago vai dizer aqui na sua carta, capítulo 4, versículo 7 e seguintes. Eu citei Tiago 4, quando diz que não devemos negar, Tiago 2:10, quando diz que não devemos negar nenhum ponto da lei. 4:4, quando Tiago vai dizer: todo aquele que quer ser amigo do homem constitui-se inimigo. Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então aí o cristão católico, ele quer sair bonito na fotografia, ele não quer inimizade com ninguém. Então ele, seja o padre pregador, seja o pregador de grupo de oração, sejam os cristãos no seu apostolado lá fora, como eles não querem inimizade com o mundo, isto é, como eles não querem problema, eles não falam nada que é desagradável ao mundo. Saiba, meu santo, você é inimigo de Deus. Você já é inimigo de Deus pelo simples fato de você ser covarde, pelo simples fato de você ter mais amor à sua imagem, à sua segurança, do que a Cristo. Simplesmente assim nos diz o santo que hoje estamos celebrando, Tiago, capítulo 4, versículo 4. E no versículo 7 e seguintes, São Tiago vai dizer: sede submissos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus. Primeiro, sede submissos a Deus. Isto é, submetamos, meus irmãos, a Deus e a tudo aquilo que Ele nos ensina. Resistamos ao diabo e às suas propostas de facilidade. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, homens dúbios. Isto é, nos chamando a um reconhecimento. Nós somos pecadores, nós somos dúbios, nós queremos acender uma vela para Deus e para o diabo, nós queremos servir a dois senhores, nós somos inconstantes. Pois bem, lavai as mãos, ó pecadores, e purificai os vossos corações, homens dúbios. Reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto. Isto é, fazer penitência, chorar os próprios pecados, reconhecer a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Isto é, reconheçamos-nos pecadores, reconheçamos a nossa miséria. E aqui, meus santos, todos, independentemente do pecado que você tenha cometido, independentemente da vida errada que você até hoje tenha vivido, humilhai-vos na presença de Deus, reconhecei a vossa miséria, diga: meu Deus, eu tenho pecado, eu tenho vivido no pecado, concede-me a graça, Senhor, de ser um homem novo, concede-me a graça, Senhor, de ser uma mulher nova. Você procure o sacramento da confissão, confesse os seus pecados e Deus vos exaltará, e Deus vos perdoará, e Deus vos acolherá, mas desde que nós reconheçamos os nossos pecados e nos humilhemos na presença de Deus, não que nós queiramos nos justificar, porque infelizmente está assim de católicos. Não são poucos aqueles que querem participar da igreja, que querem ser chamados como católicos, com uma vida dúbia, com uma vida dupla, com uma vida troncha, com uma vida de pecado, e querem que as pessoas digam: não tem problema, tudo bem, Deus é amor e misericórdia, continue no seu egoísmo e no seu pecado.
Este é o grande problema. O problema em si não é o pecado. Sim, é claro, o pecado é sempre um problema. Mas o grande problema em si não é que os católicos pequemos. O grande problema em si não é que os cristãos pequemos. Mas o grande problema é que queiramos elevar os nossos pecados ao patamar da virtude. Enquanto pecarmos, que será sempre um mal, mas batermos no peito e dissermos: Senhor, tende misericórdia, e nos rebaixarmos e nos humilharmos na presença de Deus, enquanto isso fizermos, Deus nos exaltará. Mas o grande problema, meus santos, é que essa postura não é apenas do mundo. Às vezes, esses que registram os BOs são tidos e havidos como católicos, que se sentem ofendidos porque a sua condição de pecador foi, pela pregação daquele sacerdote, por exemplo, revelada. Meus irmãos, celebremos São Tiago e São Filipe, e peçamos a Deus que, por intercessão desses santos, Deus infunda nos nossos corações um amor tão grande, que nós queiramos testemunhar Cristo, que nós digamos como São Paulo: ai de mim, se não evangelizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.